Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de teoria dos números, na aula de hoje nós vamos falar sobre elemento mínimo e sobre o princípio da boa ordenação. Definição de elemento mínimo: seja S um subconjunto dos números naturais, um elemento S0 pertencente ao conjunto S é dito mínimo se S0 for menor ou igual que x para todo x pertencente ao conjunto S. Por exemplo, eu tenho um conjunto aqui que tem esses elementos, ó, 1, 3, 5. Observe que x ele pertence ao conjuntos naturais, então x está contido no conjuntos naturais, então x é um subconjunto. E o mínimo, a gente representa assim, ó, o mínimo de x é igual ao elemento 1. Outro exemplo, o mínimo do conjunto dos naturais é o 0. Porque pelo axioma 2, né, o 0 é o único elemento que não é sucessor de nenhum outro. Então, ele é o menor elemento. Ok? Então, é isso que diz a definição de elemento mínimo. E o princípio da boa ordenação? Para mostrar o princípio da boa ordenação, a gente vai utilizar o lema da aula anterior. Tá? Se você não assistiu, vai lá na playlist e assiste. E vamos usar também, além da definição, né, de número mínimo, de elemento mínimo, o axioma de indução. Só que a gente vai usar ele um pouquinho diferente. Então, a demonstração aqui, ó. Seja y um subconjunto dos naturais e esse y é não vazio. Então, o teorema diz que todo subconjunto não vazio dos naturais possui elemento mínimo. Então, eu já estou considerando o y como ele sendo esse subconjunto não vazio e eu vou tentar mostrar que ele tem um elemento mínimo. Então, aqui eu vou quebrar em duas partes. A primeira parte, primeiro caso, se 0 pertence ao y. Ora, se 0 pertence a y, não tenho nada o que mostrar, não. Porque eu sei que o mínimo, menor elemento dos naturais, é o 0. Então, como y é um subconjunto dos naturais, o menor elemento de y é igual a 0. Então, ele vai ter um elemento mínimo. Então, esse primeiro caso é muito interessante para eu estar olhando. Então, eu vou olhar o segundo caso. Ó. O segundo caso é supor que o 0 não esteja, né? Então, suponha que 0 não esteja dentro do conjunto y, ele não pertence ao conjunto y. Tá? E defina, para a gente utilizar aí o axioma da indução, um conjunto x, né? O conjunto x eu vou definir dessa maneira, ó. Eu tenho o elemento n, que pertence aos naturais menos conjunto y. Isso aqui, na verdade, é o complementar do conjunto y com relação aos naturais. Quem pertence a y não pertence a x, quem pertence a x não pertence a y. Ou seja, a interseção de x com y é igual ao vazio, não existe interseção. Tal que esse elemento n seja menor do que um elemento y para todo y pertencente ao conjunto y. Então, vamos lá pelo axioma de indução. Então, primeiro, nós temos que 0 pertence ao conjunto x. 0 pertence ao conjunto x?
Sim, né? Ó, 0 pertence ao conjunto X. Por que ele pertence ao conjunto X? Observe que 0 não pertence a Y. Se ele não pertence a Y, é porque ele pertence ao complementar, já que ele está dentro do conjunto dos naturais. Então, 0 pertence a X. 2. Nós temos um M que pertence aos naturais. E eu tenho que mostrar que o sucessor, o M mais 1, também pertence, desculpa, que não é naturais, aqui é X, né? Ao conjunto X. Eu tenho que mostrar que o sucessor também pertence ao conjunto X. Se eu garanto o item 1 e o item 2 do axioma de indução, então X é igual ao conjunto dos naturais. Só que isso aqui é um absurdo se eu mostrar o segundo item. Por que é um absurdo? Porque eu já garanti que meu conjunto Y não é vazio. Se eu estou garantindo que X é o complementar de Y, então não pode fazer esse segundo item do axioma de indução. Porque senão X é o conjunto dos naturais, não é o complementar do conjunto Y, e sim o próprio conjunto dos naturais. Logo, eu não vou utilizar o axioma dessa maneira, mostrando que é o conjunto dos naturais, né? Que X é o conjunto dos naturais. Vou mostrar o contrário. Então, como eu não posso mostrar, M pertence a X, né? Implica em M mais 1 pertence a X. Negar isso é dizer que M pertence a X, implica que M mais 1 não pertence a X. Ok? Então, eu estou negando aí essa segunda parte do axioma de indução. Depois de negar isso, aí eu vou começar a trabalhar com essas afirmações aqui, ó. M pertence a X. Dizer que o M pertence a X é dizer que M não pertence a Y, né? M não pertence a Y. Se ele pertence a X é porque ele não pertence ao conjunto Y, porque a interseção é igual ao vazio. E o M é menor que Y para todo Y pertencente ao conjunto Y. E ele satisfaz a condição do conjunto. Afirmação. M mais 1 pertence a Y. Porque se M mais 1 não pertence a X, então é porque ele pertence ao Y. E aí a gente vai mostrar isso aqui, tá? Vamos garantir que isso aqui é verdade. E eu estou dizendo que o M mais 1, ele é igual ao mínimo de Y. O M mais 1 é o mínimo de Y. Ora, vamos supor que o M mais 1 não pertence a Y. Suponha o contrário, né? Que o M mais 1 não pertence a Y. Se ele não pertencer a Y, e o M é menor que Y, então vamos ver o que vai gerar aqui, ó. Então, aqui, ó. M menor que Y. Isso implica dizer que o M mais 1 é menor ou igual que Y para todo Y
pertencente a y. Isso aqui pelo lema da aula anterior. A gente já garantiu que é verdade. Ok? Então, nós temos que o m mais 1 não pertence a y e que satisfaz que o m é menor do que y. Satisfaz isso. Ora, mas isso aqui implica dizer que m mais 1 é menor do que y. Para todo y pertencente ao conjunto y. Só que m mais 1 é menor que y implica também dizer que ele satisfaz a condição do conjunto. Então, m mais 1 pertence ao conjunto X, o que é absurdo, porque a gente já sabe que o m mais 1 não pertence ao conjunto X. Logo, nós temos que o m mais 1 tem que pertencer ao conjunto Y. Ok? Então, ele pertence ao conjunto Y. Então, a gente já conseguiu garantir essa primeira afirmação aqui, Agora, eu mostrar que ele é o mínimo. Ora, mas aqui também a gente mostrou que o m mais 1 é menor que y para todo y pertencente a y. Então, se ele é menor, ele é o menor elemento, ele é o mínimo de y. E aí está demonstrado o princípio de boa ordenação, tá? Basta escrever, né? Que vale a primeira aqui, essa primeira parte da afirmação e a segunda parte da afirmação. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.